Há séculos, a China é um dos países mais populosos do mundo. Mais de 1,4 bilhão de pessoas vivem hoje em um território quase do tamanho da Europa. Mas aqui acontece algo estranho. Se traçássemos uma linha no mapa, perceberíamos que metade do país está praticamente vazia. E é que, de acordo com o 7º Censo Nacional da China, 94% da população vive a leste do que hoje é conhecido como a linha de Huaiyong. Mas o que existe do outro lado? Nosso dia começa a menos 6 graus Celsius em um pequeno vilarejo chamado Shigou. Disseram que aqui vivem menos de 10 mil pessoas, uma mistura de tibetanos e Han. Acontece que aqui se fala um idioma tibetano bem diferente, que é a versão AMDO, e nosso guia entende os dois. Agora vou pedir que ele explique sobre o local e a diferença dos idiomas. Cris, bom dia, bom te ver. Como se fala bom dia em tibetano? Timo, caso eu não tenha dito claramente, aqui está o nome da aldeia, que é Shigou, aqui está o nome em tibetano e aqui está o nome em mandarim, mas para completar, aqui também está em coreano. Então todas as placas são bem interessantes e refletem a mistura local que existe por aqui. Acontece que estamos em Yeliguan, que durante muitos anos fez parte de algo conhecido como a Rota do Cavalo e do Chá. Isso mostra que este era o principal corredor comercial entre a China Central e o Tibete. E, portanto, aqui houve muitas culturas que dominaram a região. A primeira delas foi os Tuyuhun, que eram uma tribo nômade que rondava a região e anteriormente controlava a passagem. Porém, foram substituídos sucessivamente pela dinastia Tang, mongóis e tibetanos. E no final acabou havendo uma mistura que resultou na maioria da população sendo Han. Agora vamos conhecer a vila e ver como o povo vive. Mas vocês vão perceber que aqui as pessoas têm a pele muito mais morena, e isso é porque estamos a mais de 2.000 metros de altitude e o sol queima muito mais por aqui. Então as pessoas vêm bem cobertas, usam chapéus, usam lenços, e isso é para se proteger do sol. Coisa que provavelmente deveríamos ter feito. Olá, tudo bem? Olhem, isso é remédio. E foi bem curioso porque eles falam o idioma local, não falam tibetano nem mandarim, mas sim o próprio idioma deles. Não entendo nada do que dizem. Que língua será essa? É muito difícil. É bem curioso porque se você dirigir 2 horas em qualquer direção, já ninguém fala esse dialeto. E assim é o quão complicado é esse país. E é por isso que eu sempre digo que o chinês é tão complicado que nem mesmo os locais falam. Eles estão nos explicando que aqui, em vez de endereços, usam códigos QR. Por exemplo, se você escanear esse código QR que está aqui em cima, você tem o endereço e basicamente todos os dados relevantes desta casa. Olha, ele está deixando a gente passar, obrigado. Olhem, aqui está a cozininha dele, aqui está a caminha dele. Bem agradáveis. Ela nos convidou para entrar e tomar uma xícara de chá, conhecemos a casa dela, a cozinha dela, o quarto dela. Ela leva uma vida humilde e tranquila, parecia muito feliz. Depois não digam que não mostramos a China real para vocês. Parece que este é o centro do vilarejo, este é como o palácio do governo, aqui é onde fica o governo local, são os escritórios, é um vilarejo extremamente pequeno. Agora não podem dizer que só levo vocês para grandes cidades, porque estou todo arrepiado.
De um local tão remoto que poucos conhecem, venham comigo conhecer uma lojinha de esquina neste vilarejo nas montanhas. Olhem a lojinha local, aqui você pode comprar todo tipo de lanche. Obviamente, aqui não tem Oxxo nem redes como seria o Family Mart no resto da China. Aqui só tem a lojinha da esquina e pronto. Agora vamos para Yehai, que em chinês significa mar ou oceano de pinheiros. Estamos chegando ao Mar de Pinheiros e o caminho foi espetacular. As vistas são muito bonitas e não consigo imaginar como seria com neve, porque aqui realmente neva durante o inverno. Embora ainda tenhamos chegado um pouco cedo, porque agora é meados de novembro, e quando realmente fica frio é lá para janeiro, lá para fevereiro. E o guia disse que é aí que realmente se aproveita o espetáculo, que hoje em dia se tornou um lugar de 5 estrelas. Na China, os pontos turísticos são classificados pelo número de estrelas. Quanto mais estrelas, melhor e mais recomendado o lugar. Ideal para quem busca cidades e muitos estímulos. Definitivamente este não vai ser o lugar, mas se vocês gostam de natureza, tranquilidade e pessoas mais autênticas, este definitivamente é um lugar para vocês. Vou descer ao lago para mostrar por que ele é tão famoso. Yehai. Como mencionei anteriormente, Yehai significa Mar de Pinheiros. E acho que não preciso explicar o porquê. Ao fundo vêem-se os pinheiros, hoje secos pelo inverno, mas que na primavera e verão lembram os Alpes suíços. Aliás, o guia nos disse que este vale se formou devido aos terremotos da região, porque, ao que parece, esta é uma zona sísmica. E então todo esse vale se abriu, que foi se enchendo com as chuvas. E eventualmente se transformou no que hoje em dia é um dos lagos mais bonitos do país. Na verdade, aqui vive uma espécie protegida conhecida como salamandra gigante, que é essa que temos aqui. Não sei se tem no México, mas onde eu morava não tinha. Outro fato curioso sobre o lago é que ele possui formato de cabaça de água, bastante usada na medicina chinesa e chamada de hulu em chinês. Deixo mais uma imagem para vocês, já que isso não é comum em nosso país. Achei muito curioso que no caminho vimos muitas pirâmides de bandeiras, que em chinês são conhecidas como lungta, e são como templos tibetanos. Podemos chamá-los assim. Acho que isso reflete bem a interessante mistura cultural dessa região da China. Porque no topo você tem um templo budista muito bonito, e em toda a volta pode ver as pirâmides coloridas dos tibetanos. Estando aqui, acho curioso que o lugar tenha o nome de Oceano de Pinheiros, quando na verdade o arbusto mais proeminente é este, daqui, que em chinês é conhecido como shaji e em espanhol como espinheiro, cerval do mar. E o nome faz sentido porque, se vocês perceberem, está cheio de pequenos espinhos. Como dizem, não se deve julgar um livro pela capa, já que embora essas plantas estejam cheias de espinhos, elas são muito importantes para este país. Por um lado, porque nelas cresce uma fruta laranja de sabor bastante ácido, que é muito nutritiva e que os locais têm usado em suas dietas há milhares de anos. Além disso, ela é muito resistente a qualquer condição. Por isso, ela tem sido usada nas áreas desérticas do norte da China para combater a desertificação e reflorestar as regiões. E é impressionante o que conseguiram fazer a partir desse pequeno arbusto, que à primeira vista parece perigoso e feio. Estamos diante de algo conhecido. Como eu nem sei se é Danxia ou se é Xibe, porque ela disse Xibe e o guia disse Danxia. Aqui está a explicação, que é bom. O importante é que em inglês se chama Red Cliff Valley e fica no Vale de Danxia, e é muito famoso pela sua cor avermelhada que é tão bonita. E provavelmente a nossa caminhada de hoje vai ser assim. Nos disseram que é uma caminhada de mais ou menos 1 hora. E leve em conta que estamos a 3.000 metros de altitude, então pode acabar sendo um pouco complicado. Bem-vindos ao Vale de Danxia. Todos esses são lugares cuja existência eu ignorava até poucas semanas atrás. O Chris fez um ótimo trabalho achando esse tipo de lugar. Imaginem quantos ainda não foram descobertos no país. Devem ser milhares ainda, mas essa é nossa tarefa, mostrar para vocês. Aqui está a entrada, mas parece que ainda não funciona. Não sei se é porque ainda está se popularizando ou se viemos em um horário incomum, mas na verdade não há mais pessoas além de nós. Talvez tenha a ver com o frio, porque realmente estamos a -7 graus e parece que está a -10.
E vejam que bonita a entrada. Colocaram aqui uma muralha para te dar as boas-vindas, cujo nome é o Muro Vermelho. Como era de se esperar, a cor da pedra é como se fosse de tijolo. Não há animal mais importante para o povo local do que o iaque. Pelo que eu sei, os iaques são bastante mansos, mas não tenho certeza. Talvez cada um tenha seu temperamento, então não quero chegar tão perto, mas são animais majestosos que me fascinam pela resiliência e adaptação a climas e altitudes extremas. E além disso, eu os admiro muito porque fornecem aos locais não só sua pelagem para roupas, mas também sua carne, seu leite e até mesmo seu esterco, já que pode ser usado como combustível e muitas vezes é até melhor do que a madeira. Mas não é só o esterco que serve como combustível, pois os locais também usam a gordura deles para fazer velas que normalmente são usadas nos templos budistas. Estamos em frente ao Penhasco do Decreto, uma das paisagens mais emblemáticas da região. Toda essa parede avermelhada é de rocha clássica, formada por camadas de areia e minerais de ferro e cálcio misturados irregularmente há milhões de anos. Mas o que realmente chama atenção é o nome, já que as pessoas se lembram de um decreto imperial da dinastia Ming. E para realmente ver o formato do pergaminho imperial, é preciso ficar aqui, pois parece um pergaminho aberto. Aqui ficam os rolos, as duas colunas que você vê. E assim faz sentido, mas acho que requer muita criatividade e muito tempo livre. Subimos cerca de meia hora até a floresta de Yeliguan, onde a temperatura está de 4 a 7 graus mais baixa que no último lugar. E é bastante evidente porque aqui está coberto de neve e o rio já está começando a congelar. Na verdade, aqui temos um moinho de oração tibetano, que em sua forma original deve estar em constante movimento, já que cada giro do moinho representa um Oman, e Padme Hum é uma oração, uma bênção enviada ao mundo com o giro. E para isso há um moinho embaixo que gira com a água, mas agora mesmo está congelado. Este lugar parece que estamos dentro do filme Frozen e não há muito barulho, exceto pelas pessoas que vieram conosco. Parece que você está perdido na bela floresta. Agora o rio está bem perigoso porque isso aqui não é tão grosso quanto parece. Olha, com uma pedrada você já chega na água. Vamos ver quão grosso está o rio agora, acho que não muito. Ok, bastante. Vai alimentar os veados. Diz que eles são bastante agressivos, então ele vai alimentá-los. Ah, eles comem milho como pipoca. É fascinante ouvir a conversa entre os dois, porque eles estão misturando mandarim com tibetano. Os dois são tibetanos, mas são de diferentes partes da China. Ela é daqui e ele é de Qinghai. E acontece que os dois falam um tipo diferente de tibetano, que realmente não dá para entender. Mas me disseram que o tibetano falado em Lhasa também é diferente do que eles dois falam. Então, acontece que existem diferentes tipos de tibetano, diferentes tipos de sotaque e expressões que tornam a comunicação muito difícil. Lembram que o nome da série é Descobrindo a China Inexplorada? Pois agora mesmo estamos no centro de Yeliguan, que provavelmente é uma das cidades mais remotas que já visitei neste país, e onde vivem apenas 10 mil pessoas. Dessas, algumas pertencem à minoria tibetana e a maioria pertence à etnia Han.
Estar aqui é curioso, pois é um dos poucos lugares do país onde não se pode pedir um Didi, ou o que seria um Uber. Em outros países não há metrô, não há ônibus, e a única maneira de se locomover é através dos táxis locais, que são difíceis de encontrar. No entanto, o fato desse lugar estar tão afastado do resto do país tem seus benefícios. Entre eles que no centro se sente uma paz fora do comum. Raramente você ouve barulhos, e se ouve, normalmente são tratores passando por aqui, e que tem uma das áreas naturais mais bonitas do país. Não é à toa que esta cidade ganhou 5 As, equivalente a 5 estrelas turísticas. E até hoje, o governo está promovendo muito para atrair o impacto econômico que a indústria do turismo gera. E é por isso que hoje estamos aqui, por causa do dia. Visitamos algumas de suas atrações mais impressionantes e agora estamos no centro. Esse povoado é tão pequeno, quantas pessoas vocês veem no centro? Tem umas pessoinhas andando por aí. Isso mostra como o lugar é seguro. E lá está o vovô dando ré. Não sei porquê, mas quando ele se exercita, tudo bem. Esse letreiro mostra bem a cultura local. Quase todos são tibetanos, usam roupas bonitas e provavelmente divulgam um espetáculo popular nesta cidade. Bom, vamos continuar a viagem. Já estavam deixando a menininha ali. Bem-vindos a Yeliwan, temos um rio lindo, vistas incríveis. Olá, olá, estão me olhando como se eu fosse um alienígena. Um cara muito gente boa, e ele nos trouxe ao supermercado local, já anoiteceu. Acho que já não dá pra ver nada. Vamos ao supermercado, estou procurando um chocolate faz tempo. Olhem, achei chocolate, vou levar bastante, pois aqui há poucas opções. Este é um supermercado rural, podemos dizer assim, não é um supermercado grande, aqui quase tudo é chinês. Acabamos de encontrar diferentes minorias étnicas. O caixa era Huaizhou, que é muçulmano, e a senhora era Khan. Ela estava usando seu rosário tibetano, muito bonito e agradável. As pessoas aqui estão dispostas a conversar. Como é raro nesses lugares, a presença de um estrangeiro com câmera desperta curiosidade. Gosto desses lugares onde todos conversam com você. A conversa, assim como o ritmo de vida, é mais lenta, pois as pessoas não têm a pressa que teriam. Xinli, você tenta conversar com alguém e eles logo saem, só para terem uma noção de onde estamos. São 6h24 da noite e praticamente não há ninguém nas ruas. É uma das avenidas principais da cidade e você pode ficar aqui sem nenhum problema. Mas eu queria vir ver esse mural que parecia muito bonito, só por pura curiosidade de passar por aqui. Queria comer algo local, mas prepararam o jantar no hotel e não quero deixar pendente. Então vamos ter que voltar.
Continuamos nossa viagem pela província de Gansu e agora estamos bem no meio do Planalto tibetano, com menos 7 graus Celsius de temperatura. E se estamos aqui, é porque estamos no meio da estrada, a caminho de um novo lugar cujo nome eu não consigo pronunciar, mas que nosso guia promete que vai ser espetacular. Mas para chegar até lá, ainda temos 3 horas de viagem e muito provavelmente as paisagens vão se parecer muito com o que estamos vendo neste momento. Mas tudo bem, vamos começar a viagem porque vai ser um caminho. Paramos em uma aldeia tibetana, não entendo o nome porque literalmente está em tibetano. Olhem aqui, não, acho que esses são caracteres chineses tibetanizados, mas mesmo assim não entendo. Vamos perguntar para o Chris. Vejam, aqui está o nome da vila EJR. Apresento a vocês esta bela, porém pequena vila. O nome dela é EJR. Provavelmente é uma transliteração do idioma tibetano, já que a maioria das pessoas que vivem aqui pertence à minoria étnica tibetana. No total, este lugar tem uma população de 192 pessoas e desde o ano de 2019 se tornou um modelo de turismo rural. Isso significa que o governo está oferecendo apoio para atrair pessoas de todas as partes da China e movimentar a economia local. Aqui não tem muita coisa para fazer, se pensarem bem. Estamos nas chamadas grasslands ou planícies em inglês, que ficam longe das grandes cidades nas quais não há muita infraestrutura e nas quais anteriormente a principal atividade econômica era a pecuária. E é que, historicamente, a cultura tibetana foi um povo nômade que constantemente se movia de um lugar para outro em busca de melhores pastagens. Mas hoje em dia isso está evoluindo, tão bonito que nos permite conhecer uma das culturas mais interessantes da história da humanidade. Este é o hotel principal da vila, mais do que um hotel. Poderíamos dizer que é como um Airbnb, que em chinês se traduz como Minsu e está decorado de acordo com o estilo tradicional tibetano, que é muito bonito, tem suas escadas de madeira e, bom, lá em cima tem muita gente, então deixa eu mostrar para vocês os quartos, assim são os quartos. Obviamente faz muito frio, então eles usam uns colchões que se conectam na tomada e se aquecem sozinhos. Vamos subir, pois este é o quarto básico. Agora vou mostrar para vocês os quartos 5 estrelas, onde fica o quarto ou dentro do quarto. Aqui estão os quartos de luxo. Vamos entrar para ver. Na cultura tibetana, o mesmo lugar que é usado para dormir também pode servir para comer. É uma sala multiuso, mas não indicada para quem tem problemas nas costas, pois o pessoal local não usa colchões como os nossos, embora acreditem que isso faz bem para as costas. Olhem os bebês andando por aí com suas bicicletas. Olhem que lindos os bebês. Eles não me entendem nada. O senhor tem 10 netos e 2 filhos, que vida feliz. Meu pai adoraria ter tantos netos, mas até hoje não tem nenhum. Atrás de nós estão os clássicos moinhos de oração, que são tão importantes na cultura tibetana e conforme a cultura local. Girá-los traz muita sorte, já que cada volta desses moinhos representa uma oração. E todos eles têm inscrito o símbolo do Om Mani Padme Hum, que significa bênçãos. E quando você gira o moinho, é como se estivesse enviando bênçãos para o resto do mundo. Agora estamos na cidade de Hezu, que se traduzirmos para o português, seria a cidade da cooperação. Hezu é uma cidade de nível condado que pertence à prefeitura autônoma tibetana de Gannan, na província de Gansu. Esta cidade tem aproximadamente 100 mil habitantes, dos quais mais de 50% pertence à minoria étnica tibetana. E, portanto, a arquitetura local e os templos refletem as tradições desse povo tão maravilhoso. Mas a razão pela qual este lugar é tão famoso é porque aqui se encontra o pavilhão do Buda Milarepa, que é este que está atrás de mim, que é uma pagoda de 9 andares que domina a paisagem da cidade. E praticamente de qualquer ponto desta cidade você pode ver como a pagoda se ergue no alto da cidade, especialmente porque ela fica em uma parte alta da periferia.
Há muitos pombos fora do templo e vejo que o pessoal local saiu. Olha, o Senhor veio jogar pão para eles. Estou saindo do templo, e é realmente impressionante o que se pode ver lá dentro, já que cada andar está repleto de imagens e simbolismos da cultura tibetana. Impressiona o detalhamento em cada canto. Infelizmente não é permitido gravar lá dentro por respeito à religião e cultura tibetana, mas pedi permissão para gravar. As pessoas se prostram em frente ao templo e usam essas tábuas para não tocar o chão. Quis mostrar isso para vocês. No chão que está sujo e muito frio. Então, as pessoas usaram pedaços de madeira ou tábuas nas quais colocam pedaços de tecido para que seja mais fácil deslizar as mãos. Aqui eles colocam áreas mais acolchoadas. E se não me engano, quando fomos a Lhasa, nos disseram que uma pessoa tem a obrigação de fazer 100.000 prostrações ao longo da vida. Por isso muitos começam cedo. Conversei com a guia local e ela contou que dizem às crianças que vão fazer exercício ou brincar. Eles fazem as crianças correrem ao redor do templo para que comecem as prostrações cedo. Também é comum caminhar ao redor do templo. E assim como agora estamos vendo pessoas que fazem isso a pé, há muitas outras que fazem suas prostrações enquanto avançam ao redor do templo, o que é ainda mais difícil. Agora estamos no templo de Labrang, chamado em mandarim de Labulang. Este fica no condado de Xiage, em Gannan, na província de Gansu. Este realmente representa a China inexplorada sobre a qual tenho falado tanto. Mas hoje estou extasiado de poder trazer vocês comigo, porque é um verdadeiro privilégio. E é que este é um dos 6 templos mais importantes do budismo tibetano na tradição Gelug. Que bonita é a arquitetura tibetana, todas as cores, os edifícios sempre quadrados, mas especialmente as portas que são entalhadas à mão. Todas são de madeira e bem coloridas. Adoro o idioma tibetano, é muito estético. Em combinação com o mandarim que eles estilizam, também fica muito bonito. Não podemos gravar os templos, mas tivemos acesso a um lugar especial. Vocês nem imaginam, pois dentro deste salão há esculturas de gordura de iaque oferecidas ao Buda. No budismo, as oferendas eram feitas com flores, mas como faltavam flores, o povo local usou gordura de iaque para criar esse artesanato. Que ao mesmo tempo, eles colorem com pigmentos naturais que obtiveram da mãe natureza ao redor. E é incrível o nível de detalhe que eles colocaram em cada um deles. Porque desde formar os rostos, as feições, a barba, as pétalas de cada rosa, os próprios monges com paciência e dedicação criaram todas as esculturas que vocês verão. Reparem só nos detalhes dos bigodes das pétalas da flor do dragão e de cada uma de suas escamas. À primeira vista, é difícil imaginar que isso seja gordura de iaque, mas se olharem embaixo, tem uma parte que não teve sorte, talvez por chegar perto de uma vela ou calor. E então dá para ver perfeitamente como a parte de baixo foi derretendo, por exemplo, os dedinhos, que já estão derretidos. Fico realmente impressionado, e sei que estou em um lugar único quando minha pele fica arrepiada. E isso está acontecendo neste momento. Acabou de passar uma monja tibetana, mas nos disseram que este templo é exclusivo para monges. Então achei estranho, perguntei ao guia e ele me disse que as monjas têm seu mosteiro, mas frequentemente vêm a este para orações ou servir à comunidade. Depois retornam ao mosteiro, pois não podem viver aqui. Isso é realmente interessante porque quando eu fui a Lhasa, não vi uma única monja, mas aqui, ao que parece, elas existem. Agora mesmo estamos na Universidade de Filosofia Budista de Labranche, que é apenas um dos 6 campi que eles têm, neste mosteiro enorme. E segundo o guia, aqui há entre 300 e 500 estudantes que decidiram vir estudar filosofia budista neste lugar. Infelizmente não podemos entrar no campus para mostrar para vocês, seria maravilhoso poder mostrar as salas de oração, talvez as salas de aula, mas isso está reservado para as pessoas que estudam aqui. Que aliás, se vocês quisessem fazer isso, poderiam sem nenhum problema, já que o budismo tibetano não é exclusivo. Não é preciso ser tibetano de nascimento para participar, já que qualquer pessoa que complete 18 anos de idade e esteja disposta a aprender o idioma tibetano é bem-vinda.
Eles vieram com o telefone, estavam aqui no TikTok e comecei a conversar com eles. E eles falam mandarim, mas meio que não quiseram ficar conversando muito. E eu entendo, eles estão ocupados. Para eles, isso é trabalho e estilo de vida. Somos apenas distração. Talvez. E depois de termos visitado o mosteiro, agora estamos no centro do condado de Chiahe, onde vamos conhecer algo chamado Tanque. Viemos aprender a pintar. É pintura tibetana. É uma escola de pintura para crianças. Todas as crianças estão aprendendo a pintar. Ele está escrevendo em tibetano e o menino atrás está tentando ler.